Estamos juntos nessa questão do entendimento do paradigma, né? Como essa estrutura da realidade a partir da própria realidade. Nesse sentido, Renato Henke, por favor, fale sobre a importância dos paradigmas fixados pelas cortes superiores para efeitos de termos segurança jurídica. A primeira coisa que teria que se falar a respeito dessa questão é de que a imaginação que está sendo posta pela lógica, ela pode ser trazida aqui por Capra. O que tem atrás desse pensamento lógico do Círculo de Viena? Ele diz o seguinte: aos poucos os físicos começaram a perceber que a natureza, no nível atômico, não se apresenta como um universo mecânico composto de blocos de construção fundamentais, mas sim de uma rede de relações e que, em última instância, não há quaisquer partes dessa teia de em que, em última instância, não há quaisquer partes nessa teia de interconexões. O que diz aqui? Ele diz assim: não existem partes dentro de um determinado contexto. Existe rede de relações de todos os elementos que compõem determinada situação. O que quer que chamemos de parte é meramente um padrão que possui alguma estabilidade e, portanto, capta a nossa atenção. Heisenberg ficou tão impressionado com a nova relação entre partes e o todo que utilizou o título da sua autobiografia, Der Teil und das Ganze, quer dizer, a parte e o todo. Então, se parte do princípio de que não existem partes, e isso já contradiz a questão da metodologia cartesiana, que fragmenta. Então, o que nós precisamos? Temos que parar de fragmentar e dizer que nós vivemos num mundo que é composto de relações. Então, a gente precisa verificar como é que isso vai ocorrendo. Capra diz: no contexto central do emprego pré-filosófico da palavra verdadeiro, se liga sem dúvida a enunciados. Por exemplo, alguém narra algo e nós perguntamos: o que ele está dizendo é verdadeiro ou falso? A verdade, nesse sentido, é, portanto, uma propriedade dos enunciados ou das proporções ou das proposições ou do juízo, dependendo de onde ele dá ênfase. Então, a primeira coisa, quando eu estou falando de uma determinada situação, eu estou falando de relações e elementos interconectados? Então, nós não podemos simplesmente começar a fazer um quadrado a partir dos nossos quadrados lógicos, quando todos esses quadrados lógicos que nós pensamos terão que estar estabelecidos numa rede de relações interconectadas, mas não é imaginária, ela é real. Vamos ver o que nos diz aqui Santaella, Lúcia Santaella, no plano da linguagem. Ela diz assim: cumpre enfatizarmos nesse ponto, enquanto que para Peirce, a fenomenologia exige de nós a capacidade de abrirmos os olhos para os fenômenos, a lógica exige a observação abstrativa. Então aqui, eu vejo a realidade como realidade experimental, ou eu vejo a realidade a partir de uma abstração que eu faço. Eu penso num pé de laranja, eu imagino o pé de laranja florescendo na primavera, com seu cheiro fantástico, com seu perfume. Mas isso se aplica a todas as laranjeiras? Então eu faço uma abstração de um pé de laranja e imagino ele como ele me traz a evocação da minha experiência. É isso que diz: ou abrimos a situação para os fenômenos, ou ficamos na abstração. E aí, abrimos os olhos para os fenômenos.
Aí ele diz, a lógica exige a observação abstrativa. Ou seja, lá a sondagem do concreto, quando eu falo de coisas, aqui o escrutínio do concreto abstraído no homem pelo signo. Então, a minha abstração eu transformo em signo. Os modos de pensamento de um Deus que deveria possuir uma omnisciência intuitiva, superando a razão, são postos fora de questão. Então, o que ela diz aqui? Da linguagem, se tira essa questão imaginária para se manter uma situação concreta da situação que existe. Assim, se diz, assim, pensar prescinde do existir, é necessário do existir. Mas se o pensar prescinde do existir, não prescindirá do ser. Quer dizer, para eu pensar, eu preciso do ser, então vamos voltar àquela ser e não ser. Só que o não ser é falso. E se prescindir do ser, não seria tudo um pensar acerca do nada? Quer dizer, se eu digo que o ser não importa, eu não estou pensando sobre o nada? Aí eu pergunto, toda aquela parte que a gente já propôs nas últimas 5 aulas, quando fala de questões que não se vinculam com a realidade, seriam falsas ou seriam verdadeiras? Essa é a questão que está se pondo. Esta é a questão. Então, vamos continuar aqui. Prescindir da não existência é prescindir do não ser. Quer dizer, se prescindir do ser prova que estou a pensar no nada, então prescindir do não ser prova que estou pensando em algo. Então, quando eu requeiro a existência de uma existência, eu estou pensando em algo. Agora, quando eu penso abstratamente, eu não estou pensando em nada. Eu estou simplesmente sugerindo aquilo que vem na minha ideia. Agora, voltamos ao Círculo de Viena. Eu não posso examinar a realidade. Então, eu tenho que fazer abstração da realidade. E aí eu pergunto, se eu utilizar a metodologia do Círculo de Viena para aplicação do direito tributário brasileiro, e eu tenho que transferir para a linguagem um pressuposto constitucional de incidência que limita o poder de tributar, e não examinar o caso concreto, eu não estou construindo alguma coisa em cima do nada? Eu estou me remetendo especificamente dos tipos que nós estamos utilizando, que são construídos mentalmente, pela lógica, quadrado lógico, ou conceito fechado. E essas são bases fundamentais da aplicação do direito nos tribunais brasileiros. Será que nós não temos que trazer um paradigma de existência que cria a relação dos elementos íntimos de cada um dos pressupostos de constitucional de incidência para sabermos, para termos um direito que não se altera? Quando é que nós vamos estar atuando dentro de uma realidade? Nós já falamos dessa questão. A Carta Política adotou elementos chaves, situações concretas para limitar o poder. Agora, se eu posso moldar esses elementos que constituem a limitação do poder a meu bel prazer, para que a Constituição? Não está no tipo, eu não considero. Mas está na realidade? Não, mas isso não interessa. Então, nós temos que verificar, digamos assim, aquela espuma que está aparecendo nos julgamentos e que deveria ser retirada dali para que a gente possa examinar aquele caldo concreto existente nas nossas relações, quando estabelecemos a relação tributária com o Estado. Vamos um pouco adiante. Acho que a gente poderia falar aqui de Lonergan. Não há mais universo homogêneo e uniforme dos objetos vestidos de preto. Há a diversificação interna e externa. Não há mais algo, substância. Há o sistema organizado.
Não há mais objeto, substância, ao sistema organizado. Isso é importante. Não há mais unidade simples, há unidade complexa. Ao objeto fechado se substitui o sistema ao mesmo tempo aberto e fechado. Ali onde ele está fechado, ele se abre ao ambiente, ao tempo, à evolução, ao observador. Ali onde ele estava vazio, ele se fecha organicamente. Fechado, ele mantém a sua autonomia. Aberto, ele se oferece a sua possibilidade de se comunicar e de se transformar. Então, essa linguagem de Lonergan diz o seguinte: o mundo não é um quadrado eterno. Ele tem as suas circunstâncias relacionais concretas e eternas, como a gente viu lá quando se verificou a existência dos elementos que no passado não eram iguais aos que estão no presente, e os que estão presentes vão estar do mesmo jeito no futuro. Agora, a realidade que se transforma cabe nessa abertura. E ali é que se abre o mundo à evolução científica. Antigamente se dizia que o elemento menor que poderia ser feito era o átomo. Hoje nós sabemos que o átomo é um universo inexplorado às vezes, composto de partículas que ora são matéria, ora são luz, ora desaparecem. É essa teoria de incerteza, que antes era átomo, tudo era composto matematicamente, e hoje é incerteza, que nós vamos ter que conviver com ela. Mas só que no direito tributário, todos os pressupostos de incidência, como se demonstrou já, eles simplesmente são eternos no tempo. O negócio jurídico de 5.000 anos atrás é igual ao negócio jurídico de hoje. E ele será igual ao do futuro. É isso que nós queremos dizer na medida em que a gente deve examinar a realidade e fugir desse abstracionismo lógico que se impôs na interpretação.